Agora são 8h43 e vamos falar sobre o coletivo Cartografia Negra, que divulga registros sobre vivências da população negra nos séculos 18 e 19 na cidade de São Paulo. E aqui em nossos estúdios estão a Raíssa Albano, antropóloga, educadora, idealizadora e integrante do coletivo Cartografia Negra. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem, bom dia. Estamos também com a Carolina Piai Vieira, que é educadora. Bom dia. Bom dia. E também o Pedro Alves, que é poeta e educador. Tudo bem, Pedro? Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Quem é que pode contar pra gente a história primeiro do coletivo Cartografia Negra? Vamos lá. Bom dia, gente. Queria agradecer pelo convite para falar aqui com vocês hoje. E a história do coletivo Cartografia Negra, ela nasceu a partir das minhas inquietações pessoais, né? A gente sempre fala dessa história na volta. Eu terminei minha faculdade de Ciências Sociais na PUC e eu comecei a olhar para o centro de São Paulo, que foi um lugar que eu sempre frequentei, e a me questionar onde é que estavam os pretos, tipo, além dos lugares subalternos, porque eu frequentava lugares e só via pessoas negras em posições de serviço ou posições do tipo, muita gente na rua, enfim. Aí eu comecei a pesquisar, olhava para os monumentos também e não me via nos monumentos, né? Porque são monumentos majoritariamente de homens brancos no nosso centro. E a partir disso eu comecei a pesquisar, aí olhar na internet, comecei a olhar umas teses de mestrado sobre a história negra na cidade e comecei a olhar mapas e entender um pouco como é que funcionou o processo urbano de São Paulo. Aí, a partir disso, eu chamei o Pedro para me ajudar na pesquisa. Aí, Pedro. Sim, a Raíssa ela chegou com essa questão, que era algo que já estava me batendo também perto. A gente fez PUC, os três, e aí esse ambiente que a gente muitas vezes não se enxergava nesse ambiente, via, tipo, você estava lá dentro, mas não fazia parte daquele ambiente, então tinha umas questões que já batiam na minha cabeça também. Aí quando a Raíssa ela chegou com isso, a gente começou a conversar e viu a pesquisa, a profundidade que tinha como tomar. E ela veio com uma ideia de demarcar os territórios, já que ela começou a olhar os mapas, ela começou a ver como é que funcionava essa questão urbana na cidade, os lugares onde se aconteciam algumas coisas. E a gente foi com essa ideia de demarcar, mas aí a gente percebeu que é uma falha no sistema de ensino, que a gente não aprendeu isso durante a escola, os professores não aprenderam, os alunos não estão aprendendo. Então a gente decidiu que tinha que entrar para um caminho mais educacional mesmo, partir para dentro das escolas, para ações públicas, partir para passar esse conhecimento de fato, não só demarcar um espaço que as pessoas iam passar batido no dia a dia muitas vezes, né? E aí a gente foi aprofundando, porque é uma pesquisa muito difícil de fazer, mas quando você acha, você acha. Você vai procurando, você acha mais, é cada vez mais coisas. Aí a gente precisava e viu que ia ser tanta coisa, a gente resolveu conversar com a Carol, para chamar ela para ajudar também. Ai, que maravilha, tá fácil aqui. Eles já passam uma bola pro outro, já vão até sair, tá? Nem precisa. Mas e aí, Carol? E aí é isso. Então faz 2 anos, hoje em dia, que a gente faz essa pesquisa. Há 1 ano a gente começou a fazer uma caminhada pela cidade, então pelo centro da cidade, compartilhando os registros que a gente tem encontrado. Então a gente compartilha fotos, mapas e inclusive trechos de documentos que a gente encontrou e que a gente está encontrando sobre a vivência do povo negro em São Paulo, aliás, não em São Paulo inteiro, né? Porque São Paulo é muito grande. Então, hoje em dia, a gente faz ali no centro, bem centro mesmo, ali no Anhangabaú. Mas ali na região do Anhangabaú. Mas a nossa ideia é, inclusive, expandir e tal. Então, como é que é essa forma desse compartilhamento, né? De que forma que se dá? A gente faz essa caminhada, a gente faz uma vez por mês, aos sábados. É uma caminhada pública. A gente começa sempre às 15h. E aí a gente vai passando por cerca de 9 a 10 pontos no centro da cidade, contando a história desses lugares, contando a história de pessoas que viviam no centro, trazendo também pessoas importantes, que nem o Luiz Gama, enfim, referências pra gente. Então, como a gente passa por muitos lugares que são pesados, então um lugar onde existia o pelourinho na cidade, lugar onde as pessoas eram vendidas, a gente também traz essas referências positivas. Então a gente, que a gente chama de referências positivas, mas que são pessoas que têm histórias muito importantes, assim, e que muitas vezes não são reconhecidas também, assim como as histórias do Pelourinho, como eu disse, como de leilão de pessoas escravizadas. Então,
Eu queria que alguém falasse um pouquinho, então, dessas personagens ocultas, né? Que são invisibilizadas. Sim, tem Luiz uma... Gama, né? o Luiz Gama. Mas eu queria trazer a história de uma mulher, que é a Maria Punga. É uma mulher que a gente achou a partir dos diários de alunos da São Francisco. Essa mulher, ela foi dona e trabalhava nesse primeiro café da cidade de São Paulo. Esse café funcionou de 1850 a 1860. Essa mulher chamava Maria Punga. Só que é muito difícil encontrar a história dela, encontrar os registros, porque foi isso, foi um acaso da pesquisa que a gente achou a partir dos relatos. Hoje eu fui no café da Dona Maria Punga, e mais de um contando que ela era uma mulher negra que trabalhava nesse café, abria o café, fazia o café, gerenciava tudo. Então, é muito estranho, né, da gente não saber que essa mulher existiu. A gente brinca na volta que, se fosse uma mulher branca, talvez tivesse até uma série da Globo sobre ela, assim, tivesse uma série de TV, um filme, porque é uma história muito preciosa, né? 1850. Exato, quer dizer, quando que a gente ia imaginar, né? Sim. Enfim. E agora vocês estão já programando novos passeios, né? Eu queria que vocês falassem sobre esses eventos, debates, né? Sim, agora esse fim de ano, né, tem muita coisa acontecendo há alguns meses já, e agora dia 30 a gente vai fazer mais uma volta, que é essa volta aberta no sábado às 3 da tarde, como a Carol falou, passando por todos esses pontos, e no dia 29 a gente vai fazer um cine debate em parceria com o Instituto Polis, ali na sede do Instituto, ali na Araújo, ali em cima no terraço deles ali, porque vai passar o filme, projetar o filme nas paredes dos prédios que estão em voltas, o documentário Mil Trutas, Mil Tretas do Racionais MCs. Aí vai ter uma roda de discussão só de mulheres falando sobre o filme, sobre essa questão da urbanidade, da urbanização, a questão negra na cidade. Olha que bárbaro. E vocês estão sendo vistos, né, aqui em todo o Brasil, né? A gente também está na TVT e pelo YouTube da rádio, YouTube da TVT, e tem, enfim, no Nordeste, no Sul. Quer dizer, imagino que essa experiência de vocês poderia até ser replicada, não é isso? Para o resto do Brasil, porque tem realmente locais onde as pessoas não sabem, né, da importância, né, da cultura negra, da participação de negros e negras ali para o crescimento das cidades, né? Sim. É que é isso, a partir da narrativa oficial de Brasil que a gente tem, né, tem muita coisa que é escondida. A gente trata bem o foco aqui em São Paulo, porque a gente é daqui, a gente vive aqui, e foi um caminho aqui pelo centro até poder expandir também, né? Porque nas pontas da cidade também tem muita história que a gente precisaria chegar e contar. Sim. E no Brasil inteiro já tem algumas experiências semelhantes em algumas cidades do país, já existe também. Outras cartografias acontecendo, né? Acho que no Rio tem, a gente sabe, em No Rio Grande do Salvador Sul também tem. Tem várias pessoas fazendo movimentos parecidos, assim, né? De escavar essa história. Inclusive fora do Brasil também tem gente fazendo. Que legal. E esse momento, hein, gente, que o Brasil está atravessando de tanto retrocesso. A gente tem a notícia, né, de um professor da Unesp, né, negro, por ser negro, foi chamado de macaco, foi esfaqueado, né, com canivete. A gente está até atrás dele para tentar conversar com ele. Enfim, é uma pessoa bastante importante, né? Ele é do movimento negro, tem mestrado, doutorado pela USP, inclusive ele é coordenador do Núcleo Negro Unesp para pesquisa e extensão, né? Vocês conhecem ele, parece que é uma pessoa bastante importante, né? Neste meio, né, de estudo, né, da população, de militância, exato, né? Sim, ele é uma referência, né, hoje em dia, no jornalismo, inclusive, né, que ele é do jornalismo. E, enfim, acho que isso reflete o que a gente tem vivido, assim, né? Na própria caminhada, a gente tenta também fazer um paralelo da história com o presente, assim. Porque... e aí existem dois pontos, né? Existe tanto uma questão que tem acontecido há um tempo, então, de genocídio da juventude negra... uma questão não só de genocídio das pessoas, que aí quando a gente traz a nossa história, a gente está querendo dizer que não matam só as pessoas, como se fossem só, né? Como também matam a história, assim.
Então, no Brasil, a gente vê isso há muito tempo. E aí, agora, com o governo Bolsonaro, a gente vê meio que assim, isso acontece, isso é legal, vamos aprovar, né? Tipo, o governo aprova isso. Quando a gente tem um presidente que é racista, que é machista e tudo mais, enfim, a gente tem uma figura pública aprovando tudo isso, que o brasileiro é isso, né? O brasileiro, ele fala que o Brasil é racista, mas ninguém se autodeclara racista. Só que quando a gente tem uma figura pública se autodeclarando racista, legitima, né, as pessoas para essa ação, para elas não terem só que esconder isso. Elas podem fazer abertamente ali, tudo tá isso livre abertamente. Barbaridade, pra né? soltar, Isso é uma barbaridade. Então acaba mexendo Eu acho muito. que é, sim, né, um reflexo desse governo e tal. Porque mexe muito, é algo que já está dentro, porque a gente fala isso de uma estrutura escravocrata, uma estrutura extremamente racista desde a fundação desse país. Ele foi fundado de uma forma extremamente racista, só que com o tempo tentavam ir se escondendo, guardando, mas nunca acabou essa situação. E agora chega alguém que permite que se libere da forma que for, e a gente vai vendo principalmente a atuação do professor. Quanto mais a pessoa vai atuando, quanto mais vai buscando esses direitos, mais raiva gera naquele que está contra, né? Então acaba gerando esse tipo de cena, e que aí tem que ver quais são os posicionamentos a serem tomados a partir disso, né? E é importante lembrar que o Brasil é um país racista e ele foi fundado a partir disso, né? Tipo, as pessoas foram sequestradas do continente africano e foram trazidas pra cá, sabe? A gente não pode esquecer disso, a gente não pode fingir que isso não aconteceu. Tipo, vamos curar essa ferida, vamos falar de educação, vamos falar de cultura negra, africana, vamos valorizar. Somos a maioria da população, né? Não parece, às vezes, dependendo dos lugares que a gente frequenta, mas a gente precisa trazer isso, né? Porque senão acontecem coisas como essa do professor, que é horrível, horrível. Tá certo. Bom, gente, o nosso tempo tá no final já, infelizmente. Eu quero agradecer a vocês aqui a participação, Raíssa Albano, Pedro Alves e Carolina Piai Vieira, que é do coletivo Cartografia Negra. E as pessoas que quiserem saber mais, vocês devem ter uma plataforma, enfim, só no final. Sempre Cartografia Negra, no Instagram, no Facebook. Nosso site está em obras. Então, e cartografianegra@gmail.com também, se alguém quiser entrar em contato, pode mandar mensagem pra gente que a gente responde. Porque além dessas voltas públicas, a gente também organiza voltas quando as pessoas pedem, juntam um grupo e convoidam, a gente pega e faz uma volta assim. A gente já fez com escolas e tudo mais, então a gente tem bastante essa vontade mesmo de estar com jovens, mesmo que seja em grupos fechados. Assim. Que ótimo. Maravilha, ficou a dica aí. Gente, obrigada, hein? Obrigadão. Beijo, agradece. tchau, tchau.